Para ela, apelido significa sobrenome. Pastel é bolo. A oficina, na verdade, é um escritório. E se uma mulher está embaraçada, ela está grávida. Sabe de quem eu estou falando? Dá um play na aula e vem descobrir. O assunto do Play na aula de hoje é a língua espanhola, o quarto idioma mais falado do mundo. Ela, inclusive, é a língua oficial de 9 países da América do Sul, ou seja, nos envolve por todos os lados e é bastante presente na nossa cultura. Para bater um papo com a gente e trazer ótimas dicas para aprender espanhol, nosso convidado de hoje, professor Jorge Garcia. Bem-vindo, professor. Olá, Kanda. Muito obrigado pelo convite. E, professor, vamos começar contando para a gente da onde veio essa história de ser professor de espanhol. Então, eu comecei a dar aula de espanhol em São Carlos. Eu morava em São Carlos, interior de São Paulo também. E lá tinha um projeto na USP de São Carlos. Na verdade, eu entrei como substituto de um colega peruano que também trabalhava nesse centro cultural. E acabei entrando como substituto. E acabei gostando e até hoje acabei ficando na área de educação. Principalmente na área de dar aula de espanhol. Uhum. Então tem um detalhe importante aí. O senhor é peruano, como que é isso? Veio para o Brasil quando? Que história é essa? Então, eu moro aqui no Brasil há uns 35 anos, mais ou menos. Eu vim para estudar na USP de São Carlos, mas aí, como entrei na área de educação, acabei optando pela área de educação. E gostou? E gostei e acabei ficando até hoje. Estou nessa área. Bom, professor, eu comecei aqui brincando sobre essas palavras que são muito semelhantes ao português, mas na verdade tem um significado completamente diferente, que são os falsos cognatos, é isso? Isso, falsos cognatos ou falsos amigos. Em espanhol tem muitos. Por exemplo, temos exquisito, que em português é com S, né? E em espanhol com X. Então isso faz a diferença também na hora de pronunciar. Se eu falo, por exemplo, a comida está exquisita, com X, quer dizer que a comida está gostosa. Não está xingando a comida. Não está xingando. Agora, se eu falo em português com S, indica que é raro, que alguma coisa está diferente na comida. Sim. E daí você chega na casa da pessoa, então se você estiver em um país que fala espanhol, vai ser normal se falar exquisito. Entendeu? E o meu espanhol, como o senhor vai ver ao longo do programa, é assim, uma coisa e tanto, né? E outros exemplos também que acaba pegando, principalmente quem vai às vezes viajar e acaba cometendo uma gafe, né? Exatamente. Tem borracha. Borracha. Sim, seria apagador ou borrador em espanhol. E também significa borracha, bêbada, uma pessoa bêbada. A pessoa tá borracha. Tá borracha. Essa daí eu conhecia. Para mim foi interessante quando cheguei aqui no Brasil, borracharia, né? Chamou muito a atenção, né? Borracharia. Para mim, borracho, bêbado. Sim. Então, borracharia, automaticamente, um lugar de bêbados. Um lugar para você ficar muito bêbado. Ficar muito bêbado, né? Então, me chamou muito a atenção. Tem outras palavras também. Estofado. No Peru tem um prato feito à base de frango ou carne, né? Que a gente chama tipo carne panela em português. Para a gente seria pollo estofado ou carne estofada. Então também outras palavras que me pareceram um pouco estranhas e divertidas ao mesmo tempo, né? Sim. Não, realmente dá para se confundir demais, né? Porque tem muitas similaridades em algum momento, mas também tem muita coisa diferente. E daí todo mundo fica muito em dúvida. Com certeza o estudante que está ouvindo a gente também. É fácil ou é difícil aprender espanhol? É uma resposta um pouquinho complicada. Tudo vai depender de quem que está falando. Se eu quero aprender o português, por exemplo, como peruano eu quero aprender o português, eu vou falar que é difícil o português. Se vocês querem aprender o espanhol, também vocês vão falar que é difícil. Sim? Porque se você quer aprender o idioma mesmo, você vai entrar, querendo ou não querendo, um pouco na gramática. E a gramática, tanto do espanhol como do português, é um pouquinho mais complicada do que o inglês. O inglês, nesse ponto, é mais prático. Já o espanhol e o português, a gramática é mais complicada, tem que estudar mais, né? Se dedicar mais às conjugações do verbo,
tudo. Se você quer aprender o idioma, perfeitamente, né? Sim. Para quem está prestando vestibular, tá no Enem, tem que saber corretamente essas regras gramaticais. É muito diferente mesmo do inglês, por exemplo. Porque às vezes as pessoas preferem, o inglês é difícil, às vezes é mais difícil que o espanhol, mas o inglês não tem conjugação de verbo, né? Exatamente, mais prático, né? Como eu chamaria, né? O inglês mais prático nesse caso. E muita gente fala, o espanhol é difícil. O português também é difícil. Qual que é a diferença entre o espanhol e o português? O português tem mais sons e a gente tem mais dificuldade nos sons. Essa é a diferença marcante que eu acho entre o espanhol e o português. Por isso que eu acho que o português é um pouco mais difícil por causa desses sons que em português há e em espanhol não tem. Entendi. Isso explica muita coisa. Então, por isso, muitas vezes você fala, a gente entende vocês. Sim. E a gente não consegue entender vocês por esses sons diferentes. Os dois Cs, por exemplo, C cedilha. Sim, Não, tem essas pequenas diferenças. Mas quando a gente compara também com o inglês, por exemplo, no Enem, quem está ouvindo a gente vai ter que escolher, em algum momento, a língua estrangeira para responder as questões de idioma. Né? E pode ser inglês ou espanhol. E olha só, na última edição do Enem, 60% dos alunos escolheram o espanhol. Porém, a porcentagem de questões certas foi de 34%, enquanto no inglês, que menos pessoas escolheram, o resultado foi de 45% de acertos. Então, que será que lição a gente pode tirar desses números, né? Será que o aluno escolhe o espanhol porque acha que vai ser mais fácil, daí chega lá na hora e toma um susto? Como que será que é isso? No começo ele escolhe o espanhol justamente por isso, porque acha que é mais fácil também. Só que se for um texto simples, por exemplo, você consegue pegar a ideia do texto. Certo? Porque a similaridade do português e o espanhol é muito parecida, que a gente estava comentando agora há pouco. Se for pegar um texto em inglês, se você não tem vocabulário, você não consegue ler nada, tá? Então, muita gente opta pelo espanhol. Só que como são textos preparados para avaliar o aluno, então, aí o aluno tem que ter por detrás uma bagagem, tem que ter estudado também, certo? Sim. E aí que aparecem esses índices baixos, né? De todo mundo opta pelo espanhol, mas quando for fazer a porcentagem, fica bem baixo. Sim. Então, basicamente, a dica é, se você vai escolher espanhol, estuda espanhol antes. Não adianta chegar lá só porque vai ser próximo, porque daí acaba tendo não só os falsos amigos, como a gente acabou de comentar aqui, mas a gramática mesmo, muito mais... Exatamente. E justamente o Enem é para avaliar o aluno. Também não são textos simples, são textos elaborados para avaliar o aluno. Sim. Então, comenta nas nossas redes aí que idioma você vai escolher no Enem, se vai ser o inglês ou o espanhol, e estuda antes de mais nada. E para já ajudar o aluno que vai escolher espanhol, o que costuma cair na prova de espanhol? Costuma cair os textos atuais, né? Interpretação de texto, os falsos cognatos também. Sim, algumas conjugações, algumas frases, parte da gramática também. Geralmente costuma cair esse tipo de conteúdo. Então, falando em interpretação de texto e vocabulário, você sabia que a língua espanhola tem um recorde mundial em literatura? É isso mesmo, é hora do play na história. Na história da literatura estão grandes autores de língua espanhola de diversas nacionalidades, muitos inclusive vencedores do Prêmio Nobel, como o colombiano Gabriel García Márquez, o chileno Pablo Neruda e o peruano Mário Vargas Llosa. Porém, o espanhol também é o idioma do melhor livro de todos os tempos e que provavelmente você já deve ter lido na escola. Estou falando de Dom Quixote de la Mancha, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. Mas calma que não sou eu quem está afirmando. Esse título foi concedido em 2002 em uma votação de 100 grandes escritores de 54 países, organizada pelo Instituto Nobel. A obra é do século XVII e conta as aventuras de Dom Quixote, um senhor que pensa ser um cavaleiro medieval acompanhado do fiel escudeiro Sancho Panza. É considerado o primeiro romance moderno. Algumas listas o trazem como o livro mais vendido de todos os tempos após a Bíblia, com mais de 500 milhões de exemplares. É isso aí, grande Dom Quixote de la Mancha, o cavaleiro errante. Professor Garcia, essa história da cultura para aprender espanhol ajuda mesmo? Sim, ajuda bastante. Por exemplo, a cultura, quando eu falo da cultura, a gente pode colocar a gastronomia também, né? A gastronomia, a música. E essas duas influenciam muito aqui no Brasil também.
Muita gente já acaba conhecendo outros países comendo a comida de outros países. Tipo o guacamole, o ceviche, as arepas. Quesadilla. Não, se falamos de comida mexicana realmente, todo mundo com certeza sabe falar espanhol nessa hora. É uma forma de conhecer um pouco o México também, né? Conhecer a cultura Nachos. do México, né? O ceviche de Peru, as arepas de Colômbia. Sim. Sim, então é uma outra forma de conhecer a cultura. E em relação às músicas também, é uma outra forma de aprender o espanhol, conhecendo a letra das músicas, costumes de outros países também. Sim. Por falar em música, séries, assim, também tem as séries, filmes, novelas, né? Recentemente bombou no mundo La Casa de Papel, né? La Casa de Papel, o Elite, por exemplo. Muito conteúdo no México sempre esteve no Brasil, então desde o Chaves, né? O clássico Chaves, as novelas mexicanas também que marcaram muito. O cinema argentino também tem sua importância no Brasil, ou seja, sempre estamos muito próximos do idioma espanhol na nossa cultura também, né? Mas o idioma espanhol ele não é igual, né? Em todos os países que falam espanhol, tem muita diferença? Um pouco. Eu diria que a gramática é a mesma para todos os países. Entendi. Sim? O que muda é a gíria, as expressões idiomáticas de cada país. Certo? Às vezes eu comparo muito com o Brasil também. Por exemplo, uma palavra que aqui significa, um exemplo, mandioca. Em outra região é macaxeira. Certo? Então, o que muda de um país para o outro, geralmente são as gírias ou as expressões. Sim, entendi. Tá? Pero a gramática é igual para todo mundo. Todo mundo na escola aprende a mesma gramática. O que muda são as expressões. Entendi. E tem um jeito de falar também muito característico, né? Porque eu conheci 2 países da América do Sul, né? Uruguai e Argentina. Países falam espanhol. Fui lá, né, com a cara e coragem. E no Uruguai percebi, assim, uma certa facilidade, assim, com as pessoas. Até, assim, falavam mais devagar. Tentava ali um portunhol para me ajudar. A primeira vez que eu estava saindo do país. Na Argentina foi diferente. Na Argentina as pessoas parecem falar mais rápido ainda e ficava aquela confusão. E às vezes até ficavam bravas se eu não entendia exatamente o que estava sendo falado. Então também tem essa diferença de estilo, né? Uhum. Sim, aí também tem 2 países que cresceram juntos, vamos falar assim, né? O Argentina e o Uruguai. A Argentina, principalmente o de Buenos Aires, tem um acento um pouco mais forte. Placha, por exemplo, né? O uruguaio também. O Uruguai também tem esse acento um pouco mais forte. Mas em Buenos Aires, a pronúncia é mais forte ainda. Certo? E como é uma cidade grande também, cosmopolita, então eles falam correndo, mas eles falam como se as pessoas falassem aqui no Brasil também. Sim, tem isso, eles falam mais rápido mesmo, acho que essa coisa da cidade grande. E no Peru, como que é? No Peru a gente fala, a gente fala normal, vamos falar assim, mas cada região tem um sotaque diferente também, né? Certo? Por exemplo, eu já perdi o sotaque da minha região, do estado onde eu morava. Eu sei porque quando eu vou lá eu sinto que eu falo um pouco diferente, certo? Mas todo mundo fala o espanhol. Então, o que muda, os limeños falam que a gente fala cantando, por exemplo. Mas eu nunca imaginei eu cantando na hora de falar, certo? Então, cada região tem a sua especificidade, certo? O jeito de falar, de repente a gíria também. Entendi, professor. E com tanta diferença, né? Qual que é o espanhol que a gente deve aprender no final? É uma resposta um pouquinho complicada de te dar. Os professores e as editoras hoje em dia estão muito preocupados em relação a isso, né? Então, principalmente o professor. O professor, na hora de explicar para o aluno, tem que dar outras opções também. De vocabulário, por exemplo. Um exemplo claro, garçom, em português, camareiro, na Espanha, mesero na Argentina e moço no Peru. Então, na hora de explicar algumas palavras, o professor também tem que dar outras opções e falar que num país se fala desse jeito, mas que em outro país pode ser que se conheça com outro nome. Então, sempre estarem abertos, porque o idioma, a língua também, são 21 países que falam espanhol. Imagina, se dentro do Brasil já há essa diferença de uma palavra aqui no norte, uma palavra no sul, imagina dentro de 21 países. Então é impossível falar que há um espanhol correto ou perfeito.
Não, há um espanhol, só que dentro desse espanhol você tem que sempre estar com outras opções, tá? De vocabulário também. Tá, então o professor geralmente acaba dando essas opções, tal. Você como professor faz isso? Isso. Lá no CCB, que é a escola onde eu trabalho, né? Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, a gente se preocupa com isso também. Então, nas nossas aulas, a gente coloca vários textos de diferentes nacionalidades, diferentes países também, de diferentes pessoas, justamente para que o aluno conheça de diferentes formas, de repente, as palavras também com diferentes opções, outros sinônimos, vamos falar assim. Então se você quer começar a aprender espanhol, é só procurar o professor Garcia lá no CCB de Sorocaba, procura nas redes. E falando então de tantas palavras diferentes, além dessas formas de falar, também tem a questão das abreviações da internet, uma outra linguagem. A gente usa muita abreviação no dia a dia, quando está ali no WhatsApp, essas coisas, e na Espanha não é diferente. Por isso é hora da gente descobrir algumas dessas abreviações. Vamos para o quadro Play Game. A produção separou algumas gírias, além de algumas siglas em espanhol mais usadas na internet, e nós teremos que adivinhar do que se trata. E você que está nos ouvindo, tenta adivinhar também. Bom, vamos lá. O que significa BS? Quando você manda BS para alguém no WhatsApp. Sabe essa, professor? Sim. Beijo. Beijo? É isso, produção? Vamos ver aqui. Beijo, beijos. Ó. E lembrando que em espanhol não há dois S's. Não existe dois S. Não existe. Então não importa o que aconteça, vai ser um S. Um S só. Então se tiver na prova lá, você ficar em dúvida, e se essa palavra, será que eu escrevo com S? Vai ser com um S sempre em espanhol. Então, ótimo. Então a gente manda beijos para as pessoas, só um BS resolve. Vamos para a próxima sigla ou termo da internet. Esse é difícil. O que significa M-N, ou seja, M, N com tio e N sem tio? Manhã. Manhã, abreviação para manhã, vamos ver a resposta. Aí, ó, abreviação de manhã. Esse N com tio, hein? Esse confunde todo mundo. Justamente essa a letra que chama muito a atenção do espanhol, porque não há em nenhum outro idioma. Esse é a virgulija, né? A gente chama virgulija. O tio do português, né? Virgulija. Então, você só vai encontrar essa virgulija em cima da letra N. Que daí formando o som N. N. Perfeito. Nesse caso aí, na verdade, só eles tiraram todos os As ali e ficou o M, o N e o N. É isso aí. Vamos para a próxima palavra. O que significa guay? G-U-A-Y. Divertido, alegre, chévere. Seria outra gíria em espanhol também. É aí uma gíria, no caso. Uma outra gíria, sim. Entendi. Vamos ver aí a resposta desta gíria, guay. Esse semelhante é legal. Exemplo, que guay esse coche. Tem outros exemplos que geralmente se usa muito, acaba se usando muito? Geralmente nas séries espanholas a gente encontra bastante esta gíria. Vamos lá para a próxima palavra do Play Game. O que significa xisque? Por quê? Por quê? Por quê? Será? Vamos ler a resposta. Xisque, por quê? Por quê? Por quê? Agora eu que pergunto, professor, por que o X? Porque o X, a gente tem um som de... O X não, o símbolo X tem um som de por. Na multiplicação também. 3 por 3, 3. X, 3 é 9. Entendi. Então o símbolo X, em espanhol, tem um som de por. O símbolo, não a letra. Sim, então acaba ajudando ali. Então por isso, por quê o X? Perfeito. Ou lá X. Né? Não, essa realmente... Então X que, se estiver conversando com alguém de alguma língua espanhola aí, já sabe. Próxima palavra, ou gíria, ou abreviação. O que significa, no caso aqui tá A2. A letra A e o número 2 juntos.
Adiós. Adiós. Vamos ver a resposta, mas faz todo sentido agora. Olhando agora, eu já estou olhando com outros olhos. Isso aí. É o 2 que é Dios. Exatamente. Dos em espanhol. Dos. E daí fica dos adiós. Adiós. Muito bom. Então é comum o número substituir palavras, geralmente em espanhol, assim, para dar essa... Em este caso, eu acho que deu certo. Coincidiu. Está bem próxima, né, da palavra, do número. Essa porque você olha só realmente um A e um 2. Agora que a gente sabe é mais fácil, né? Mas num primeiro momento é bem estranho. E tá aí dando um tchau. Então, ainda mais se a pessoa manda um A2BS. Daí você faz o quê? Exatamente. Adiós, beijos. É isso aí. E vamos para a última palavra. Ou gíria ou sigla. Como que eu leria? Anda já. Anda já. Anda já, no caso, já ali é o Y e o A. Anda já. O que significa? Significa anda já concordando com alguma coisa ou anda já, tipo, fala sério. Fala sério. Do português seria, anda né? já. E tem aqui também, vamos ver a resposta, porque está acompanhado de um símbolo de exclamação aí, ó. Fala sério, né? Surpresa, anda já. Mas tem um símbolo de exclamação de ponta cabeça ali, professor. O que aconteceu? Exatamente. Quando a gente for fazer uma pergunta, na hora de escrever, a gente sempre coloca um símbolo de interrogação contrário. Porque aí, quando você for ler, você já sabe que uma pergunta. Então, você já dá a entoação no começo da frase. O mesmo acontece com a exclamação. Você sempre coloca no começo e você já sabe que é uma exclamação. Então, você não precisa ficar surpreso no final. Opa, é uma pergunta. Como a gente fala em português, Sim. Só descobre no final e faz aquele pulinho, né? Exatamente. Como se fosse resolver... Só deixa um pouquinho mais comprida a última palavra, assim, porque só descobriu aquela hora que era pergunta, né? Ou que era uma E surpresa. faz o famoso pulinho. Então o espanhol ajuda muito, porque ele já te avisa lá no começo que ali vem surpresa ou ali vem pergunta. Isso. Dá pra perceber que o idioma, as línguas, as formas de falar estão sempre mudando, né, professor? Como que faz pra se manter atualizado? Ler bastante. Tem que ler bastante, fazer alguns cursos também, assistir várias séries também, escutar vários podcasts também, certo? Porque, como eu te falei no começo, são 21 países que falam espanhol, então você sempre tem que estar atento às novas palavras que vão aparecendo. Se você quer se comunicar, tem que ficar atento às novas palavras. A gramática muda pouco. Sim. Gramática, né? Mas a comunicação, a fala muda bastante. Mudou bastante de uns tempos para cá, né? Então a gente tem que acompanhar sempre as séries, as músicas também, querendo ou não querendo. A gente tem que acompanhar porque nosso público também é um público jovem e às vezes eles querem mais comunicar-se. Então Sim. a gente tem que estar atento para essas novas formas, novos verbos, de repente novas palavras que estão aparecendo. É isso mesmo. E o que será que vem por aí no universo da língua espanhola? Vamos descobrir no quadro Play no Futuro. Em 2017, o Reino Unido apontou o espanhol como idioma do futuro. Essa conclusão foi do British Council, uma organização internacional para relações culturais e oportunidades educacionais. Por meio do relatório Languages for the Future, ou Linguagens para o Futuro em português, a língua espanhola foi considerada a mais importante para os próximos anos, levando em consideração critérios econômicos, geopolíticos, educacionais e culturais. Fazendo um paralelo com a área da música, em 2022 a cantora Anitta bateu vários recordes com a música Envolver, escrita em espanhol. Foi a primeira artista brasileira a alcançar o topo do ranking mundial do serviço de streaming Spotify, a primeira a vencer um VMA e também a primeira a liderar o ranking mundial de clipes no YouTube. Bom, professor Garcia, a gente viu aí que o espanhol está cada vez mais popular, sempre foi e promete ficar cada vez mais popular, né? Como que você enxerga o futuro da língua? O futuro do espanhol é prometedor, está crescendo bastante. O Brasil tem muitas parcerias com outros países, muita gente está procurando o espanhol por motivo do trabalho também, muita gente está viajando também. E isso ajuda a que a pessoa queira aprender um pouquinho. Porque às vezes vai para Argentina, Chile, e às vezes vê que ele acha que sabe o espanhol. Chega lá e vê que não é bem assim, que precisa estudar um pouquinho mais. Então, eu acho que o espanhol está crescendo bastante, sim.
Então, saber falar espanhol hoje, além do inglês, é um grande diferencial para o mercado, você acha? Sim. Porque o inglês agora já é vamos falar assim, mais um idioma, né? Agora, se tiver uma outra língua, vai ajudar bastante. 21 países pelo menos, né? Sim, tem bastante país para conversar. Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo e aquele momento tão esperado das dicas para a hora da prova. Tem alguma dica para quem está ouvindo a gente, professor? Tem assistir alguns filmes, séries em espanhol, também podcasts, ler bastante também. E hoje em dia na internet tem bastante material gratuito também. Então, eu acho que a pessoa tem bastantes opções como para poder aprender em espanhol. Tem cursos pagos, tem cursos gratuitos também. Isso. Não sabe como começar? Vai começar ouvindo a música Envolver, que a gente falou aqui no programa. Da Anitta, né? Professor Jorge Garcia, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês também. E você que chegou até aqui, comenta nas redes sociais o que achou do nosso programa de hoje. E se quer dicas para o vestibular, ouve os outros episódios do Play na Aula. É isso aí, muito obrigado e hasta luego!